Mas e por que católico, então, da onde veio os católicos acreditarem em santos? Sim. Por quê? Vem quando o cristianismo, que era perseguido pelo Império Romano, passa a ser aceito pelo Império Romano. Aí a história... o que acontece? A gente tem o início do Império Romano lá com Júlio César, aí depois você tem o Otávio César, aí você vai tendo os Césares, né, que são os imperadores romanos. Só que chegou um momento que você tinha 4 imperadores ao mesmo tempo, né? Ou, na verdade, 2 imperadores e 2 Césares, que eles chamavam de tetrarquia. O Império Romano era dominado por 4 pessoas. E aí, um dos imperadores chamava Constâncio Cloro. E esse Constâncio Cloro, ele tinha uma ideia de restaurar o Império Romano para um único imperador. Então, o que acontece? Quando o pai o Constâncio Cloro morre, em vez de haver uma reunião no Império Romano de escolher quem vai ser o substituto, os soldados de Constâncio Cloro nomearam o filho Constantino como imperador. Sim. E os outros imperadores e Césares não aceitaram. Então, ele teve que fazer uma guerra interna para justificar que ele tinha direito de ser imperador também. E aí, ele cria uma propaganda baseada no que o pai falava, um só Deus e um só imperador. Ele queria ser o imperador sozinho. Então, ele monta uma estratégia muito sábia, porque ele percebeu que os cristãos, apesar de serem perseguidos, a gente está falando do ano 300 depois de Cristo, os cristãos, apesar de serem muito perseguidos, era uma parte enorme da população do Império. Então, boa parte do Império Romano era composta por cristãos. Então, se ele tivesse o apoio dessas massas, ele conseguiria chancelar a sua ideia de não só ser aceito como imperador, mas ser o único imperador. Então, ele cria esse slogan, um só Deus e um só imperador. Ele diz que ele estava passando por uma ponte e ele teve uma visão de uma cruz, e nessa cruz estava escrito em latim, in hoc signos vinces, ou seja, com esse símbolo você será vitorioso. Então ele diz que foi quando ele viu essa cruz que ele teve esse insight, se eu me tornar cristão eu vou ser vitorioso. Inclusive a gente vê muito na Igreja Católica, tem essas letras I-H-S. Sim. É in hoc signo, com essa imagem, é o que Constantino viu, né, nessa ponte, que é a Ponte Milvius, né, é a visão da Ponte Milvius. Então ele começa com essa propaganda, um só Deus e um só imperador. Só que aí você vai ver que ele consegue o apoio dos cristãos, eles falam, se eu for consolidado como único imperador, não vou perseguir mais vocês. Inclusive, a gente vai tornar o império um império cristão. Aí o pessoal, opa, então vamos apoiar esse cara, ganhou um poder terrível. Só que quando ele consegue isso, ele continua fazendo enormes atrocidades, né? O Código Penal dele é horrível. O escravo que se levanta contra o seu senhor tem que pegar chumbo derretido e jogar pela garganta. Nossa. Um cristão não faria isso, né? Uhum. Sim. Ele matou se eu não estou enganado, ele matou a própria mãe, que depois virou a Santa Helena, afogada. Ou a própria esposa, se eu não estou enganado. A mãe era Helena, mas ele matou a própria esposa por causa de uma conspiração da mãe. A mãe, essa mulher tá te traindo aí. Ele foi lá, afogou a esposa. Ele continuou fazendo o papel de sumo pontífice, que era o sumo sacerdote do Império Romano. Pontifex Maximus, né? Ele, nas festas do Deus Sol, que era o Sol Invictus, o imperador tinha que sacrificar uma pessoa. Um ser humano, o cara mais belo e mais forte do exército era escolhido para ser entregue aos deuses, ao Deus Sol Invicto. E aí ele fazia esse sacrifício, mesmo já teoricamente cristão. Dizem que ele foi batizado só no leito de morte, ele nem se batizar, ele tinha se batizado. E aí, quando ele unifica tudo, o que ele faz? Ele transforma o Império Romano num império teoricamente cristão, mas na verdade continuou sendo a religião romana, só adaptando os nomes. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, o deus Marte virou São Cristóvão, Pedro virou o deus Saturno e por aí vai. Então, continua sendo uma religião com vários deuses, cada deus para uma coisa, ou cada santo para uma coisa, né? O santo casamenteiro, o padroeiro das viagens, o padroeiro disso e daquilo. Então, eles incorporaram toda a liturgia Mudam-se os nomes, né? um secretismo, né? Como fez no Brasil, né? O pessoal que vinha da África para adorar, cultuar os deuses deles, né? As entidades eram perseguidos. Então, ele estava adorando Iansã e o cara falou, isso aí, esse culto é o quê? É Iansã? Ele falou, não, Santa Bárbara. Então, eles mudaram o nome para fazer uma adequação. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E foi aí que o negócio se distanciou da Bíblia. Pelo que a gente vê na Bíblia, né? Não bate. Não tinha padre, não tinha celibato.
O rito era completamente distinto, né? A gente vê toda essa liturgia toda rígida, né? Super formal. Então, aí tem as imagens de escultura, né? Os primeiros cristãos não tinham imagem, todo mundo sabia que isso era princípio básico que diferenciava o judaísmo e o cristianismo das outras religiões. A gente só tem um Deus e a gente não tem imagem. Era a diferença elementar, né? Aí, de repente, tem imagem, e aí entram todas essas coisas, né? Aí eles envolvem toda a liturgia da missa. A missa, por exemplo, a liturgia da missa é o padre recebe poder para fazer Jesus morrer na cruz de novo, né? Quando ele faz a transubstanciação, que é transformar a hóstia no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Então ele tem o poder de transformar aquela hóstia em Jesus e crucificar Jesus de novo. Só que o livro de Hebreus fala que Jesus, de uma só vez, fez um sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecado. Então, tem missa todo dia, né? De domingo a domingo. Eles acham que eles precisam ficar fazendo várias missas para ficar crucificando Jesus novamente para ir limpando o pecado das pessoas. Mas a Bíblia fala que foi um sacrifício único, perfeito, não precisa ficar sacrificando novamente, entendeu? Então é aí que o negócio se distancia. Eu não fico olhando assim, o padre fez maldade com criancinha. Eu falo, tem pastor que faz também. Também. Isso para mim não traz nenhuma... ser humano. Não vai ser a característica de uma religião ou outra. Eu fico pensando, tá na Bíblia o que está sendo feito ou não? É claro que tem várias coisas na igreja evangélica que também não estão. Um exemplo, essa teologia da prosperidade. Vem para Jesus, você vai ficar rico. Isso é satânico também, é diabólico, né? Tem uma série de coisas que estão ali que eu falo, pelo amor de Deus, né?